Glória a Deus, paz do Senhor a todos. Vamos tentar colocar aqui o nosso amado pastor para estar participando. Deu um probleminha na conexão dele. Vai dar certo aqui em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos aguardar alguns irmãos entrar para continuarmos aqui nossa primeira lição da escola bíblica. Esse será o nosso segundo vídeo como complemento da nossa lição. Esperar só o nosso pastor aceitar o convite. Esse trimestre estamos estudando justamente, como recomendado, a revista do segundo trimestre, fala justamente da carta aos Efésios. Glória a Deus. Recebeu o convite. Vamos aguardar só um pouco mais. Glória a Deus, aleluia. Tentar adicionar o nosso pastor. Vai dar certo, em nome de Jesus. Vou continuar tentando me mandar o convite aí, meu pastor. Na hora que conseguir entrar, será bem-vindo. Então, dando continuidade justamente ao nosso segundo ponto, sobre a questão dos destinatários da carta aos Efésios. Nós lemos o primeiro subponto sobre a cidade de Éfeso. Éfeso era um centro do culto, né, à deusa Diana, justamente conhecido como a deusa da fertilidade, então, cujo templo, localizado a cerca de 1.600 metros da cidade, era considerado uma das 7 maravilhas do mundo antigo, né, e constituía o principal motivo de orgulho para Éfeso. Então, 4 vezes maior que o Panteão de Atenas, o templo de Éfeso levou, segundo se conta, 220 dito popular, até de que o sol nada havia de mais belo no seu trajeto do que o templo de Diana. Então, Paulo esteve 3 anos na cidade de Éfeso e ali plantou uma atuante igreja que se tornou influenciadora em todos os meios sociais da Ásia Menor. Paulo não teve que lidar com problemas como teve em algumas igrejas, em relação à doutrinação, em relação a surgimento de heresias. Paulo não teve essa dificuldade em Éfeso, mas Paulo teve um amor especial por essa igreja, porque Paulo vai apresentar justamente essa questão para que os irmãos tivessem a compreensão da soteriologia, ou seja, acerca da salvação, daquilo a que Deus havia providenciado
por seu amor, né, a toda aquela nação, justamente essa questão da salvação, quando Cristo vindo ao mundo e morrendo por cada um de nós, né, e essas bênçãos havia justamente sido também derramado para os gentios, quando o apóstolo Paulo, ali no caminho de Damasco, é justamente comissionado, tendo essa missão de levar o evangelho aos gentios, aquilo tudo era novo, aquilo tudo era muito novo, essa questão do evangelho ser também, né, para os gentios. E Paulo, com muito amor, né, e com toda a dificuldade do mundo, né, mas sendo ele fortalecido diante dessas dificuldades por Deus, foi que jamais Paulo retrocedeu naquela missão a qual Deus o havia separado. Então foi nessa condição em que Paulo trilhou o bom combate, guardou a carreira e sustentou a sua fé até o final da sua jornada. As tribulações elas não foram suficientes para fazer com que Paulo esfriasse no seu coração aquele amor de Deus quando ali o comissionou. Mas Paulo verdadeiramente entendeu que importava-se, como Deus disse, importava que ele sofresse em nome do Evangelho. E foi isso que Paulo fez durante todo o percurso cristão da sua vida, derramando amor nos corações daqueles a quem ele interessava levar o Evangelho e a palavra do Senhor. Os mundos, os tempos são diferentes. A pregação do Evangelho, ela tem nos proporcionado diversos meios. Deus nos colocou vivendo em tempos diferentes daqueles de Paulo. Paulo usou todos os meios que tinha na época justamente para a pregação do Evangelho, e o nosso pastor ressaltou muito bem a capacidade que nós temos hoje em relação a essa questão. Essa também pode trabalhar justamente ao nosso favor nessas questões. Então, quando nós compartilhamos coisas boas, coisas da parte de Deus, compartilhamos essas benfeitorias que o Senhor tem feito em nossas vidas, nós não fazemos nada mais, nada menos do que propagar o Evangelho. Falar de Deus é justamente falar das coisas maravilhosas que Ele nos proporcionou, que Ele fez, da promessa maravilhosa da volta do Seu Filho para resgatar todo este mundo, né, que vive num caos, né, mas que, apesar de estarmos inseridos neste mundo, nós não nos contaminamos, ou procuramos a cada dia não nos contaminar com ele, mas sermos referência para que Deus nos chamou para sermos sal e luz desta terra. Que Deus nos dê graça. O nosso segundo subponto vai tratar sobre a religiosidade em Éfeso. A cidade abrigava o templo de Ártemis, conhecido também como Diana, a deusa da fertilidade. Construído em mármore, a economia da cidade dependia dos milhares de turistas que a visitavam. Sua maior fonte de renda era o comércio de nichos de pratas vendidos no templo, razão pela qual seus moradores ficaram alarmados com a pregação de Paulo contra a idolatria, conforme descrito ali em Atos 19, versos 27 a 29. O capítulo 19 do livro de Atos, ele fala justamente sobre o conflito que o cristianismo precisou enfrentar para estabelecer ali um centro de operações. Então, desde o começo de sua história, Éfeso ele foi um centro forte do politeísmo, não só pela questão da deusa Diana, né? Tornou-se ali a principal deusa da cidade, e um grande empreendimento comercial foi estabelecido em torno de seu nome. Artemis era o nome grego de Diana, conforme os romanos chamavam essa divindade. Armada de arco e flechas que ela usava a fim de subjugar monstros e gigantes, era considerada uma divindade benéfica e ajudadora. Apolo era tido como o deus luminoso do dia e ela, como uma tocha, era a deusa da luz à noite. Veio a ser identificada como a deusa da lua e da noite. Então o paganismo retrata deuses sob muitos aspectos, pelo que ele também ela aparecia como a deusa virgem, reverenciada pelas donzelas como sua protetora. Então, no entanto, nos primeiros tempos da história, foram-lhe oferecidos sacrifícios humanos. Então, nós compreendemos que a idolatria em Éfeso era muito grande. Então, essa questão de diversos ídolos para que eles pudessem cultuar, justamente fazendo com que perdessem totalmente o foco
em relação ao que era verdadeiramente Deus. Nós compreendemos que Paulo, também quando levado ali, certa vez, até ao Areópago, ele vai se ver diante de diversas estátuas, diversos deuses a quem os romanos ali cultuavam. E justamente quando ele olha para um lugar, um pedestal, vê um altar, e não havia nenhuma imagem ali, como havia nos outros. E assim ele vai dizer, porque viu naquela descrição, porque naquele local havia apenas a inscrição de que dizia de que ao Deus invisível. E Paulo vai fazer essa identificação de que esse Deus invisível é a esse justamente que eu prego, entendendo ele perfeitamente que por não ter uma designação de imagem, é que certas pessoas haviam tido ali um contato justamente com o Deus verdadeiro, o Deus da Bíblia, aquele Deus que para nós não tem rosto, não tem face, né? Mas enfim, por ele ser ele espírito, mas ele tem uma representação perfeita nas nossas vidas. Quando assim, agindo através do seu espírito em nossos corações, nos convence da verdade através da sua palavra, nós venhamos a cada dia a ter esse relacionamento mais e mais apurado com Deus, porque é a vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus quer se revelar a cada dia mais e mais para cada um de nós. E assim nós busquemos a cada dia, lendo da sua palavra, estudando a seu respeito, justamente para compreender essas coisas de Deus. Não temos como ter um relacionamento com ninguém se não soubermos acerca da pessoa, no caso, a pessoa de Deus. O nosso terceiro subponto fala sobre a igreja de Éfeso. Seus arredores durante 3 anos, conforme descrito em Atos, capítulo 20, verso 31. Quando chegou a Éfeso, o apóstolo encontrou 12 discípulos, os quais batizou nas águas e conduziu a receber o batismo no Espírito Santo, conforme descrito em Atos 19, 5 a 7. Em seguida, evangelizou os judeus na sinagoga por um espaço de 3 meses, Atos 19, 8. E como alguns judeus resistiram ao evangelho, voltou-se para os gentios, pregando num salão alugado na escola de Tirano, conforme descrito em Atos 19, 9. Em Éfeso, Deus usou Paulo poderosamente e a igreja crescia, pois até os lenços e aventais do apóstolo foram usados para curar os enfermos e expulsar demônios. Grandes líderes da igreja também passaram por Éfeso. Apolo ministrou ali e foi instruído por Priscila e Áquila, conforme descrito em Atos 18, 24 ao 28. Timóteo também foi designado para pastorear na cidade. Segundo Irineu, bispo grego do primeiro século, o apóstolo João também liderou a igreja. Que obra maravilhosa e que obra trabalhosa também fez ali o apóstolo Paulo naquela cidade de Éfeso. Paulo não teve essa dificuldade doutrinária, mas aí Paulo ele tratou com gente. E há quem diga que trabalhar com gente é a pior coisa que existe. Eu costumo escutar muito isso. É bem verdade que são coisas que nós não podemos fugir. E Paulo não fugiu das suas responsabilidades, mesmo quando no percurso da sua vida cristã, sem dúvida encontrou muitos que retrucaram acerca daquilo que ele ensinava, acerca do seu sofrimento. Quantos não devem ter olhado para Paulo e dizer, com todo esse teu sofrimento, né, tu ainda glorifica a Deus, assim como escutou o próprio Jó, né, acerca, quando sua esposa ali é salva, por ele ainda estar glorificando a Deus naquelas condições. Mas a gente entende que Paulo verdadeiramente era fortalecido nessas questões. Aquele efeito que deveria de ser produzido, retroceder naquela missão, na verdade o fortalecia. É por isso que, sobrenaturalmente, dizemos, e não temos como negar isso, que essa obra de Deus, essa obra que o apóstolo Paulo realizou, ela foi uma obra de Deus e não tem como de forma alguma ter sido realizada simplesmente por força do próprio apóstolo. Mas essa foi realizada porque verdadeiramente Deus fez com que aquele homem fosse fortalecido mesmo nas dificuldades,
para que ele não viesse a retroceder. Então a cidade de Éfeso ela era muito acessível, né, tanto por terra, né, Éfeso estava conectado por boas estradas às cidades mais importantes da Ásia, e por mar, Éfeso contava com um dos portos mais importantes do seu tempo. Então no porto de Éfeso chegava e partia os maiores navios da época. Então, havia vários armazéns na cidade que se espalhavam pelas margens do rio. Os cidadãos de Éfeso também construíram um anfiteatro, como nós já ressaltamos, justamente com a capacidade de abrigar 25 mil pessoas, né, acomodar 25 mil pessoas. Então, uma grande construção. Então, a cidade verdadeiramente era uma referência, a maior referência que existia justamente naquela época em relação a ser uma metrópole. Muitos ressaltam a questão de mais de 300 mil, outros falam de mais de meio milhão de habitantes. Então, realmente, não era uma cidadezinha, não era uma cidadezinha. Realmente era uma metrópole, justamente Paulo ali caminhando por aqueles terrenos, né, fez a obra de Deus com muita força, com muito vigor, mesmo diante da dificuldade, fortalecer aqueles irmãos no seu sofrimento. Aleluia. Nosso quarto ponto fala sobre a saudação epistolar. Mais breve, dentre todos os escritos de Paulo, ele se dirige aos santos e fiéis, conforme descrito no capítulo 1, verso 1. Isto é, aqueles que foram separados e consagrados para ser a propriedade exclusiva de Deus, conforme descrito em 1 Pedro 2,9. Paulo os cumprimenta com as palavras graça e paz, capítulo 1, verso 2. Uma expressão que lembra o favor gratuito e imerecido de Deus. Quanto aos destinatários, a maioria dos intérpretes considera que é particular destinado aos cristãos de maioria gentílica, né, das mais importantes daquela região. Então é possível, né, que o 16º capítulo, né, da Epístola aos Romanos, na realidade ela tenha sido uma carta enviada a Éfeso. Mas, como é claro, temos a Epístola de Paulo aos Efésios, que pode ter sido uma epístola, como muitos concordam, circular, e não especificamente enviada aos crentes de Éfeso, mas pela sua abrangência e conteúdo, né, que ela fosse até para nós mesmo, para os dias de hoje. Então, visto que essas palavras Éfeso, né, no primeiro versículo que nós vemos aí do capítulo 1, elas não aparecem no texto original. Então, as traduções também dizem ali que o apóstolo João pode ter vivido ali, como também Maria, mãe de Jesus, que foram entregues por eles aos cuidados do apóstolo amado, né, do discípulo amado, segundo se aprende em João 19, 27. Então, João, ele justamente, pois, teria recebido a jurisdição sobre essas 7 principais igrejas justamente daquela área, né? Então, a gente compreende que essa questão dessa carta ter sido circular ou simplesmente uma carta que serviria até para os nossos dias, isso é uma informação muito indiferente, não faz diferença nenhuma. É uma das cartas que nós vemos de mais beleza no Novo Testamento. Há quem diga que se Paulo não tivesse preso, não tivesse sofrendo aquele encarceramento, não teria produzido uma joia tão preciosa. Há quem diga que o cristão, ele verdadeiramente só consegue transparecer o seu cristianismo, a sua transformação, quando ele verdadeiramente é conduzido ao deserto e ali provado por Deus. Porque as provações, quando vêm do Senhor, elas não vêm para nos destruir, mas na verdade ela vem para nos fortalecer. Então, até situações que o cristão às vezes se coloca em relação a ele sofrer algumas consequências por escolhas erradas que às vezes faz na vida, até nisso, na maioria das vezes, Deus é tão gracioso que nos dá livramento, e mesmo nessa dificuldade, Deus consegue fazer com que o homem se levante, né, e consiga ter uma chance, venha a reconhecer verdadeiramente o seu erro e se arrepender daquilo. E enquanto a vida há esperança, o Senhor ele trabalha na vida do cristão. Né? Nós entendemos que
cabe ao homem morrer uma única vez, vindo depois disso o juízo, enquanto a vida, há esperança para o ser humano. Não estou dizendo isso, né, mas que alguém venha tomar como uma forma de um escape, mas não. Na verdade, o que eu digo é que a responsabilidade do cristão ela é muito grande diante desse relacionamento com Deus, né? Nós fazemos escolhas às vezes que podem ser irreversíveis, mas mesmo assim a graça de Deus operante e atuante em nossas vidas, na maioria das vezes ainda não nos consegue nos livrar de laços do inimigo, laços às vezes que nós mesmos nos colocamos. Aleluia. O nosso terceiro ponto e último, ele vai falar justamente sobre a questão do propósito e mensagem do livro de Éfeso. Nosso pastor não conseguiu mais entrar para estar participando aqui conosco. É uma pena. Não sei o que foi que houve, talvez a internet dele esteja com algum problema, mas vamos prosseguir aqui. E está nos acompanhando aí, eu acredito. O nosso terceiro ponto fala sobre propósito e mensagem. Nosso primeiro subponto, o propósito. Aparentemente, a epístola não aborda nenhum problema específico, como em outras de Paulo. Porém, nos capítulos iniciais da carta, percebemos algumas ênfases que sinalizam as soluções de certas questões. Por exemplo, haviam novos convertidos que vinham do mundo helênico e praticavam religiões de mistério e magia, mas que agora se reuniam com os santos em Éfeso. Não por acaso o apóstolo Paulo mostra àqueles crentes que Cristo está no controle do universo inteiro. Também é possível perceber outro tipo de ênfase do apóstolo. O passado daqueles cristãos era marcado pela imoralidade e bebedeiras, mais uma vez salvos pela graça. Descrito no capítulo 2, verso 1 a 10. Destaca-se ainda uma preocupação com a unidade e a paz entre judeus e gentios, cristãos, enfatizadas pelo plano universal da redenção para ambos, conforme descrito no capítulo 2, verso 11 a 18. Sob essas premissas, então, podemos considerar que uma das intenções do autor aos Efésios era de atender às múltiplas necessidades da igreja numa perspectiva pastoral. Por isso, a carta é apontada por estudiosos como tratado teológico sobre a igreja, o corpo de Cristo. Olha o cuidado que Paulo tinha a escrever aqueles irmãos. Então, Paulo, ele aborda nessa carta alguns temas que não trata com tanta profundidade em outras, como a questão justamente da reconciliação dos judeus com os gentios, a questão do mistério do evangelho, a plenitude do espírito, a família e a batalha espiritual. Então, essa é uma carta não apenas teológica, mas sobretudo prática. Ela explana de forma profunda e clara os princípios que devem fazer parte da família e da igreja neste mundo inundado de tanto escuridão. Então, nessa carta, como não acontece nas demais, Paulo une de forma equilibrada doutrina e vida, teologia e ética. Nos 3 primeiros capítulos, Paulo lança as bases da doutrina e nos 3 últimos aplica a doutrina. O entendimento prático que Paulo quer nos passar é: a vida decorre da doutrina e a doutrina é o fundamento da vida. Nós precisamos de ortodoxia, ou seja, nós temos que ser capazes de obedecer a regras e normas, né? E também da ortopraxia, a prática correta desta crença, ou seja, de doutrina certa e de vida certa. Essa era a vontade do apóstolo para aqueles que de Éfeso, que tinham tão pouco conhecimento acerca das coisas de Deus, a ponto de perguntar sobre essa questão da ação do Espírito Santo. Então, eles necessitavam ter esse esclarecimento. E no decorrer da carta, a gente vai ver a necessidade que o apóstolo enxerga daqueles irmãos de serem revestidos de um poder, de ser revestido do entendimento, né, para que permanecesse firme naquilo a qual eles haviam estando sendo separados. Ou seja, era uma atitude contínua acerca daquilo que Deus havia feito nas suas vidas, dessa transformação, mas que isso seria gradativo e isso seria mostrado, né? Isso teria que externar
a todos aqueles que agora faziam parte justamente do corpo de Cristo, porque haviam aceitado justamente o genuíno evangelho pregado por Paulo. Paulo ele é imitador de Cristo, levando o evangelho de Deus às nações e assim fazendo com que aquelas pessoas viessem a ter entendimento do que era essa obra da salvação de Deus na vida do ser humano. Uma das primeiras coisas que Paulo vai fazer é justamente que o ser humano venha a compreender a questão da sua necessidade de Deus. Compreender que nós não estamos lançados neste mundo ao léu, né? Compreender justamente que tem um Deus todo-poderoso que rege este universo e que está no controle de todas as coisas. Em nenhum momento Paulo perdeu as esperanças nessa questão. Não é que Paulo não tenha, em algum momento, sofrido com tudo aquilo que passou. Sem dúvida, Paulo sofreu. Mas Paulo, justamente, ele era fortalecido nesse sofrimento, fortalecido por Deus, que o capacitava a ter esse entendimento apurado acerca de que importava que ele sofresse pelo Evangelho. Essa era a vontade de Deus, esse era o propósito a qual o Senhor havia separado o apóstolo. Tão maravilhoso. Aleluia. O nosso segundo ponto, ele fala justamente sobre a questão da mensagem. A mensagem de Efésios gira em torno de duas temáticas. Jesus Cristo, a cabeça, conforme descrito em Efésios capítulo 1, versos 22, Efésios capítulo 4, versos 15, Efésios capítulo 5, versos 23. A igreja, o corpo, Efésios capítulo 1, versos 23, capítulo 4, verso 12, capítulo 5, verso 30. Assim, podemos classificar os desdobramentos desses assuntos nos seguintes eixos temáticos. Primeiro, a consumação do plano eterno de Deus na pessoa de Cristo. Segundo, a atuação do Espírito Santo como penhor da experiência de salvação. Terceiro, a reconciliação dos povos por intermédio da cruz de Cristo. Quarto, a revelação do mistério da vontade de Deus por obra do Espírito Santo, um novo estilo de vida baseado na unidade, na comunhão com e na intercessão do Espírito. Então, os novos relacionamentos conjugais e a luta contra o diabo. Né? Então, portanto, a epístola contém uma combinação de doutrina, fé e prática da vida cristã, ou seja, de tudo quanto Deus fez e de que se espera, do que se espera que a igreja faça. A carta de Paulo para os Efésios é uma das joias mais belas de toda a literatura universal. Então, tesouros belíssimos são extraídos dessa questão dessa carta. Justamente, nós podemos encontrar em cada versículo dessa obra que é tão inspirada, em que Paulo não trata de problemas particulares, como faz na maioria das cartas, né? Então, ao contrário, ele aponta essa questão do tempo de Deus em relação à atuação na vida do ser humano. Então, os capítulos mais destacados são justamente essa questão que trata sobre a soteriologia, trata sobre a salvação e também da eclesiologia. Então, pode ser encontrado nessa obra-prima do apóstolo. O interesse de Paulo era que os de Efésio, ao qual estavam recebendo agora o Evangelho, para ter um encontro, um conhecimento apurado acerca das coisas de Deus e de Deus, viesse continuamente a ser capacitado pelo próprio Deus, a conseguir se permanecer firme naqueles caminhos a qual agora eles haviam de trilhar. Essa é a vontade do Senhor, não só para os de Efésios, mas também a vontade de Deus para as nossas vidas. Aquele que não tem sabedoria, procure e peça a Deus. Ele dá e não lança em rosto. Isso é o que diz a palavra do Senhor. Então, a cada dia que nós possamos ser fortalecidos nessas verdades, essas verdades tão maravilhosas que esses homens de Deus valorosos, né, através da Bíblia, nos mostram, quando que, mesmo em sofrimento, mesmo em cadeias, mesmo diante da dificuldade, diante das tribulações, Paulo em nenhum momento retrocedeu. Paulo teve um entendimento apurado acerca do que Deus havia separado ele. Né? Então, quando a gente
entende que essa questão do enfraquecimento do ser humano, na maioria das vezes, que faz com que este retroceda, né? Isso é um passo muito perigoso a se dar. Alguém que faz isso faz como que esquecendo que existe um Deus Todo-Poderoso que está no céu e que olha por nós. É Deus que pode nos fortalecer diante dessas dificuldades. Problemas ao qual, com os nossos olhos humanos, enxergamos de que não há solução, não é assim para Deus. Deus tem um outro olhar. Deus olha e nos contempla do alto, sabe o que é melhor para cada um de nós. Às vezes, coisas que nós pedimos, perdemos tanto tempo, às vezes pedindo tantas coisas, aquilo a qual durante 20, 30 anos de caminhada cristã e Deus não nos concedeu, e nós continuamos pedindo. Se você não recebeu até hoje, é porque verdadeiramente aquilo não era para você, aquilo não lhe faria bem. Deus nos dá aquilo ao qual nós possamos cuidar com zelo, e Deus jamais ele nos dará algo que possa fazer com que tire a nossa atenção dele, que às vezes nós podemos até considerar outras coisas como sendo Deus. Não esqueçamos do Senhor, aquele a qual nos separou para essa tão maravilhosa obra, aquele a quem Deus separou, o grande apóstolo Paulo, fazendo essa obra maravilhosa que fez durante toda a sua caminhada cristã. Deus pode fazer isso na sua e na minha vida, assim seja da vontade dele. Glória a Deus. E diz assim a nossa conclusão: a epístola revela um elaborado resumo da salvação e suas implicações para a vida cristã. Seu conteúdo recorda o favor imerecido que recebemos gratuitamente da parte de Deus. Suas exortações nos impelem a viver em santidade e alicerçados em Cristo, a cabeça da igreja, conforme descrito no capítulo 1, verso 22, e batalhar contra as forças das trevas. A vontade de Deus para nossas vidas é nos fortalecer todos os dias, nos tornar forte diante das dificuldades, tendo um olhar apurado acerca dessas questões que circulam o nosso meio. Não olhe com seus olhos, peça para enxergar com os olhos espirituais que Deus pode te dar, para que você venha enxergar uma outra situação na sua vida e venha encontrar a solução em Cristo sempre, porque é Deus que pode nos dar livramento de todas as coisas, é Ele que cuida de nós em todo o tempo. Às vezes nós nem percebemos, mas Deus opera em todo o tempo a sua maravilhosa graça, a qual Ele mesmo nos separou para esta grande obra. Que Deus nos conceda graça todos os dias. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, te rendemos graça, Senhor. E neste momento te agradecemos por esse momento todo especial de ensino da Tua Palavra. Que Tu a cada dia possa nos fortalecer, Senhor, diante dessas dificuldades, diante das tribulações, para compreendermos que Tu está aí, meu Deus, olhando por cada um de nós. Tu entende as nossas necessidades, ó Deus Todo-Poderoso. Assim, quando necessário, Tu inclina os Teus ouvidos às nossas orações e do alto Tu nos atende. Tu sabes, Senhor, o que é melhor para cada um de nós. Que Tu possas a cada dia iluminar os nossos caminhos e nos fortalecer diante das dificuldades. Nos dá força, Senhor, a cada dia e nos encoraja diante das tribulações e diante deste meio que nós vivemos. O mundo, ó Deus, caminha a passos largos para o inferno, mas o Senhor tem um genuíno evangelho para ser anunciado em meio a esse povo. E é só essa transformação, só Tu, Senhor, pode trazer sobre esta nação, sobre este mundo. A cada dia nos fortalece, ó Deus, que possamos falar dessas maravilhas que Tu tem feito em nossas vidas e que muitos possam alcançar essas benfeitorias ao qual, Senhor, Tu está de mãos estendidas para assim nos dar, ó Deus. Muito obrigado por tudo, por essa aula maravilhosa. Em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, eu já te agradeço. Amém. E graças a Deus.